Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor de Filosofia Joel. Estamos iniciando uma análise do plano de estudo tutorado, que os alunos do estado receberam para seguir suas aulas de forma remota, nesse período de pandemia. E vou fazer a análise desse material junto com vocês. Eu sei que tudo isso é novo para vocês, é novo para mim também. Estou aprendendo a utilizar ferramentas à distância para melhor ajudá-los. Então, qualquer erro ou amadorismo que aconteça, vocês relevem. Então, está todo mundo buscando se adaptar. E vocês vão ver que o texto de hoje é justamente sobre a necessidade de mudar. Então, na primeira semana, a gente tem como eixo temático ética, moral, fato e valor. Lembrando que essa atividade se refere ao terceiro ano do ensino médio. E ela tem o seu foco nessa relação entre o pensar humano e o agir humano. Então, quando a gente pensa em ética e moral, fato e valor, a gente tem que aprender a diferenciar juízos que podemos fazer em relação à condição humana, em relação à forma como as pessoas agem, e a forma como avaliamos o mundo à nossa volta, quanto ao valor e quanto aos fatos. Então, o juízo de fato vai nos dizer respeito a algo que é concreto, objetivo, factual, algo que não cabe uma relativização, um valor relativo na sua grandeza ou na sua verdade. Enquanto que o juízo de natureza valorativa, você vai definir o valor da ação humana e o valor do objeto em questão. E isso vai ser flexível, isso vai ser relativo. Então, quando a gente pensa numa definição de belo, a gente pensa essa definição de belo segundo valores valorativos. Então, de acordo com a época, de acordo, por exemplo, com a arte praticada, essa noção de belo vai ser distinta, vai ser diferente. Então, essa noção é uma noção, é um conceito de natureza valorativa, que assume diferentes valores de acordo com as circunstâncias nas quais é analisado e sobre as quais é submetido a sua avaliação. E como uma primeira reflexão filosófica, vocês podem ver que o PET nos apresenta o tema dos valores e das ações humanas e um texto sobre Sêneca. Então, Sêneca é um pensador estoico, da escola estoica romana, e Sêneca, assim como os estoicos, busca nos trazer valores que transcendem o mundano, que nos ensinam como agir melhor, como viver melhor, estabelecer uma maneira mais eficiente para ser feliz, uma maneira de lidar com as circunstâncias e com as condições que a vida nos impõe de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa. Então, Sêneca ele viveu num período de decadência da sociedade romana, onde a sociedade romana se entregou às frivolidades, se entregou à luxúria, ela perdeu os seus valores, valores que transcendem apenas o mundano, apenas o leviano. E Sêneca propõe o resgate dessas virtudes do homem que, para viver melhor, cultiva virtudes. E a ação humana é sempre bom a gente pensar que pensar está diretamente ligado à forma como devemos agir. Então, refletir sobre como devemos agir vai definir
se alcançamos uma maneira mais elevada de agir ou não, né? Como na visão de Sêneca. O texto começa a falar, né? Começa falando da questão de você se adaptar às mudanças. Vocês podem acompanhar aqui, ó. Né? Devemos igualmente mostrar docilidade e não ser escravos demais das resoluções que tomamos, ou seja, das decisões que tomamos. Né? Quantas vezes nós nos culpamos e vivemos com o peso das escolhas que fazemos? Pô, eu não deveria ter agido dessa forma. Por que eu escolhi isso? Por que eu tomei essa decisão? Então, muitas vezes as pessoas se tornam escravas da forma como elas agem. Sendo que a forma como elas agem é justamente o instrumento pelo qual elas devem atingir uma vida melhor. Então, não seja escravo das decisões que você toma. No sentido de carregar o peso dessas decisões e impedir, esse peso impedir que você siga em frente, que você continue buscando uma vida melhor. Então, ó, ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar. Então, diante da pressão das circunstâncias, é essencial que o homem não tema a mudança, que ele saiba se adaptar, que ele saiba, né, estabelecer uma nova maneira de agir. E nessa pandemia, o que mais a gente está encarando é a necessidade da mudança. Então, aquele que teme mudar, ele não vai enxergar racionalmente a necessidade da mudança. Por quê? Porque ele é movido pelo medo e não pela razão. Então, e ele faz uma observação lá no final do texto em relação ao uso do termo versatilidade, que aqui, no caso, para Sêneca, seria mais no sentido de ser volúvel, né? Porque ele está defendendo a nossa necessidade de se adaptar, e na nossa visão, ser versátil é justamente essa facilidade de adaptação. Mas aqui no texto ele utiliza essa versatilidade no sentido de ser volúvel demais. Então, a pessoa que é volúvel demais, ela não consegue se fixar em posição nenhuma de forma eficiente, porque ela está sempre pulando de uma situação para outra. E outra questão importante, além de não temer mudar, é que você não se tornar uma pessoa leviana nem obstinada. Então, a obstinação, ela nubla a razão. Ela vai cegar você para a necessidade da mudança. Então, porque se você é obstinado em ter determinado modo de vida, quando as circunstâncias pedirem que você mude esse modo de vida, você vai rejeitar. Então, né, você pode ter, por exemplo, uma vida desregrada na sua alimentação e você passa a ter vários problemas de saúde em decorrência disso. A obstinação em manter aquele modo de vida, apesar dos prejuízos que a razão lhe mostra que esse modo de vida traz, essa obstinação vai te fazer mal. Ela vai te impedir de enxergar a necessidade de você mudar, que você tem que mudar aqueles hábitos, porque aqueles hábitos te fazem mal. Eles pioram a sua vida ao invés de melhorar ela. E ser leviano no sentido de que você tem que tratar todas essas questões com a profundidade que elas possuem. Então, por exemplo, quando você trata essa pandemia, que é algo gravíssimo, mudou o mundo inteiro, mudou a forma da gente conviver uns com os outros, né? O mundo está correndo atrás de uma vacina, de um remédio, né? E quando você trata, por exemplo, de forma leviana todas essas questões, de não tratar essa pandemia com a seriedade que ela merece, que é implícita a ela racionalmente, então não tem como falar que não é uma coisa séria, porque é.
porque já ceifou milhares de vidas, então é algo sério e algo que tem que ser levado dessa forma. Quando você trata isso de forma leviana, né, você está agindo errado também, na visão de Sêneca. Então esses dois excessos, ser obstinado e ser leviano, nos afasta de viver melhor. Então tenham sempre em mente que para os estoicos e para Sêneca, pensar em como você deve agir vai produzir um caminho para você viver melhor. Então, o uso da razão está diretamente ligado à forma como nós agimos. E a forma como nós agimos vai determinar, né, se nossa vida vai ser boa ou ruim, né, ou como nós vamos aproveitar essa vida. E né, o texto nos lembra até a questão que eu já falei, que o momento histórico que Sêneca viveu, na juventude ele chegou a aconselhar Nero, que ficou conhecido por botar fogo em Roma e tal, e Nero o perseguiu depois, né? Depois que Nero passou a não escutar mais Sêneca, né? Passou a agir de forma completamente descontrolada, caótica e tal. Acabou que Sêneca foi condenado à morte por Nero. Então, Sêneca viveu num período que a sociedade romana perdeu essa relação entre você pensar em como deve agir e a ação humana, o próprio agir humano, né, que vai criar valores, que vai construir valores, que vai nos engrandecer, que vai nos enobrecer enquanto espírito humano, né, que não vai nos levar ao caminho da harmonia e da felicidade. E ele termina o texto fazendo essa relação, né? Ele faz a relação com o isolamento, né? Ele termina o texto fazendo essa relação, que é muito importante, né, do uso da razão. Então, o uso da razão, ele não pressupõe sabedoria. Ele pressupõe sabedoria quando você consegue utilizar essa razão para refletir em como você deve agir melhor. Então, o uso da razão em si não te torna sábio. Então você pode ser uma pessoa inteligente, que sabe tudo de matemática, ou de física, ou de português. Você pode ser uma pessoa que, nos conteúdos em específico, sabe muito sobre eles, mas não consegue trazer o uso dessa razão para a forma como você age, para o seu agir humano. Ser sábio não é só apenas saber pensar, é saber usar esse pensar para guiar a forma como você age. Entenderam? Então, sabedoria reside não apenas no uso da razão, mas na forma como você vai utilizar essa razão para tornar a sua vida melhor. No mais, gente, na primeira questão, né, ele pergunta, a apostila pergunta se é possível ser virtuoso em nossos dias seguindo os preceitos de Sêneca. Você vai dar sua opinião, você vai fazer justamente essa análise, se cabe esse questionamento que Sêneca faz sobre buscarmos valores que nos engrandecem, né, que nos elevam diante da leviandade, diante da mesquinharia, se tudo isso é aplicável nos dias de hoje. Na segunda questão, ele vai pedir para você relacionar esse pensamento de Sêneca com a atual situação de confinamento na pandemia. Então você vai fazer essa correlação. E na terceira, ele vai pedir, de acordo com a leitura do texto, que você defina o ideal de sábio. Então, né, eu expliquei para vocês que justamente o sábio é aquele que consegue utilizar a razão para viver melhor, para definir a forma como ele deve agir. Acredito que está tranquilo também. No mais, qualquer dúvida, eu estou disponível, né, para vocês. E da mesma forma que Sêneca disse, né, não devemos temer a mudança, né,
e vamos nos adaptar a ela da melhor forma possível. Forte abraço.